Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Eu vou fazer aqui como aqueles apresentadores de programas sensacionalistas, programas policiais, para tudo, para tudo. O programa nem começou ainda, mas hoje eu vou começar para tudo, urgente, notícia nova. O Alexandre de Moraes acaba, então, de mandar soltar o ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. Anderson Torres agora vai passar a usar a tornozeleira, ele que estava preso desde 14 de janeiro, acusado de ter sido leniente, ou mesmo de ter incentivado os atos terroristas de 8 de janeiro. Há uma discussão a ser feita sobre esse assunto, não é um assunto assim tão pacificado, mas eu obviamente vou ouvir aqui tanto o Maurício quanto a Fabíola, vou cumprimentá-la daqui a pouco, mas eu queria ouvir a opinião de quem nos está ouvindo. Eu queria que vocês mandassem aí para quem está nos assistindo, mandassem aí para a gente algumas opiniões. Vocês acham que foi correta essa atitude do Alexandre de Moraes ou não? Fabíola, Maurício, boa noite, bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Maurício, desculpe interromper. E um ponto é esse, quer dizer, eu vou levantar essa questão aqui, quer dizer, o ex-ministro Anderson Torres estava preso desde o dia 14 de janeiro, já vão 4 meses, e começaram a surgir críticas aí à atuação do Alexandre de Moraes, dizendo que ele repete os métodos lavajatistas. Obviamente tem os correligionários, os amigos do Anderson Torres defendem essa ideia, mas também tem gente muito séria, muito respeitável, dizendo que houve um excesso. Nesse tempo em que o Anderson Torres ficou preso, já não havia mais razão para ele permanecer tanto tempo preso. Parecia ali que o Alexandre de Moraes tentava forçar o Anderson Torres a algum tipo de delação, mas agora essa decisão foi revertida agora. Eu citei aqui gente respeitável, mas disse de gente respeitável, mas não citei. E queria citar aqui entre eles, por exemplo, o Pedro Serrano, que é nosso colunista, que é professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, é um dos candidatos, ou era até por tempo um dos fortes candidatos a assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, é sempre um legalista, um defensor dos direitos individuais, mas eu, obviamente, quero ouvir quem está nos assistindo, mas também quero ouvir a Fabíola e o Maurício. Vou começar pela Fabíola. Fabíola, o que você achou dessa decisão? Você acha que havia algum tipo de excesso? Essa decisão, por exemplo, tende a enfraquecer ou não o inquérito dos atos terroristas? Obviamente, o Anderson Torres pode ser o elo entre os financiadores, aquela massa que estava lá e que serviu a causa de destruir tudo e tentar um golpe, e os cabeças. Ainda esse é o elo que precisa ser fechado, a ponta que precisa ser fechada, que é a ponta de quem planejou e pensou esses atos. A gente vai falar também aqui, porque nas últimas semanas a gente teve mais informações a respeito de militares e a participação ativa de militares nessa tentativa de golpe, mas eu queria te ouvir o que você acha, qual será o efeito, no seu entendimento, dessa libertação do Anderson Torres. Oi, Sérgio, boa noite a todos, boa noite, Maurício. Na verdade, essa notícia acaba de sair e eu ainda não vi a justificativa do ministro Alexandre de Moraes, mas o Anderson Torres vai continuar sendo investigado, né? Ele está sendo posto numa liberdade limitada, né? Porque ele está em tornozeleira, ele vai ter todos aqueles critérios a cumprir. Existia uma pressão muito grande para a liberação dele, né? Inclusive, um grupo de senadores e deputados visitaram Anderson Torres na cadeia recentemente, identificaram que ele estava num processo depressivo avançado, inclusive o próprio Alexandre de Moraes chegou a sugerir que ele fosse para uma clínica se tratar, já que ele estava com problema, né, psicológico e tal. Então, assim, eu acho que talvez a pressão, né, como você citou, alguns juristas renomados, né, sérios, porque a gente sabe que tem os bolsonaristas, que já defendiam isso há muito tempo, mas algumas pessoas sérias também estavam colocando isso em questão. Então, assim, eu acho que é uma série de coisas, né, que pode ter pressionado o ministro a tomar essa decisão. Tem muita coisa rolando aí sobre os atos golpistas, sobre essa questão das fake news, né, tudo muito em torno do Alexandre de Moraes, e aí eu acho que a pressão,
que ele vem sofrendo colaborou um pouco para ele tomar essa decisão. Mas vamos acompanhar, ele vai ter que responder de toda forma, porque ele faz parte, né? Ele é um dos, digamos assim, um dos líderes, né, desse processo golpista que a gente viveu e vive ainda, né? Mas viveu, sobretudo, no dia 8 de janeiro. Maurício? Sérgio, Fabíola, são vários aspectos aí, né? Em relação ao ex-ministro Anderson Torres, como a Fabíola falou, ele sai da prisão, mas não deixa de ser investigado. A presença dele, né, na continuidade dele na prisão, ela vinha sendo questionada à direita e à esquerda, podemos dizer assim, mas o fato é que havia essa sensação, mesmo para quem é leigo, né, nos meandros jurídicos e no direito, havia essa sensação de que havia uma forçação de barra, digamos assim, o ex-ministro, como o Sérgio falou, fazer uma delação ou dar um novo elemento na investigação que não passe pela necessidade de estar preso, essa é a realidade. Eu acho que não vai interferir no processo. Nós temos que lembrar que desde o início, né, em relação, sobretudo, né, aos atos que culminaram no 8 de janeiro, são identificados 3 segmentos, digamos assim, né, nos atos. Tiveram os executores, quem invadiu, né, aquela massa lá que invadiu as sedes dos seus poderes. Tiveram os que eles chamam de financiadores. São 4, na verdade, me lembro agora, que foram caracterizados na época. Os financiadores, que são esses que, inclusive, hoje, né, até um pouco antes do programa começar, ainda estava em curso, mais uma etapa, acho que a 11ª, para a memória da Operação Lesa Pátria, com 22 mandados de busca e apreensão, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, a buscar justamente os financiadores. Mas, além dos executores e dos financiadores, que aqueles empresários, na maioria são empresários que bancaram ônibus, alimentação, enfim, a logística para aqueles atos, a invasão pudesse acontecer. Tem os facilitadores, né? Aí nós entramos na seara do que vem sendo investigado em relação ao GSI, aos militares, etc. e tal, e os chamados mentores intelectuais. Né? Em relação a esse último grupo, é evidente, né? Está cada vez mais evidente, Sérgio Fabíola, que nos acompanha, que existe, de fato, houve, de fato, uma espécie de conspiração entre um grupo seleto que incluía algumas pessoas, entre elas o Anderson Torres. Né? Nós tivemos recentemente a aparição de mais uma figura, né, nesse cenário, nessa fauna, digamos assim, que é o ex-major Ailton Barros. Ele surgiu com envolvimento por tentar viabilizar lá a fraude na caderneta de vacina do Bolsonaro e da filha do Bolsonaro. E ele foi flagrado pela PF numa agora revelada, né, conversa telefônica, na qual ele discute com o ex-coronel também, Elcio Franco, né, que todo mundo sabe que é uma pessoa muito ligada principalmente ao ex-ministro Eduardo Pazuello, mas também ao general Walter Wagner Neto, e eles falam claramente na tentativa de golpe, e que essa tentativa de golpe passaria pela utilização do Batalhão de Operações Especiais de Goiânia, 1.500 homens do batalhão, o Ailton Barros chega a falar, e quem que iria para esse batalhão? Mauro Cid. Quer dizer, quando a gente imagina Mauro Cid no batalhão de Goiânia, Anderson Torres, de fato, controlando as forças policiais em Brasília, estava armado realmente todo o cenário para que esse pequeno grupo tentasse, que tentou, mas não conseguiu. O Sala 3, que nos acompanha, ele pergunta se houve algum acordo de delação para essa soltura tão repentina. Na Sala 3 também não foi uma soltura tão repentina. O último pedido dos advogados, os vários pedidos dos advogados do Anderson Torres foram protocolados no Supremo nos dias 2 e 4 de maio. O Alexandre de Moraes já tinha negado outros pedidos anteriores de soltura, inclusive um parecer da PGR que também defendia a soltura. Pode ser ou não que venha aí um acordo de delação pela frente. Não há nenhuma informação a respeito disso nesse momento, mas o fato também é que a polícia, o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal já tiveram acesso às conversas, por exemplo, do telefone celular do Anderson Torres, ele que se recusou por muito tempo fornecer a senha do celular, depois forneceu uma senha errada, mas a polícia já tinha quebrado o sigilo, já tinha quebrado a senha e conseguiu ter acesso a essas informações. O Maurício colocou pontos muito importantes aí, porque o que justamente a gente assistiu nas últimas semanas é que aquela história de que a tal minuta do golpe era um documento despretensioso, sem nenhuma... sem revestir de nenhuma seriedade, que todo mundo recebeu como se fosse assim, uma espécie de cartão de Natal, de cumprimento de boas-vindas, uma carta da vovó.
na verdade era mais do que isso, estava se armando ali, realmente há militares e militares com funções fundamentais no governo Bolsonaro, ocupando ministérios que estavam armando um golpe. E eu queria lembrar aqui que a gente viveu, aquele 8 de janeiro, a gente viveu um momento muito crucial, que teria dado aos militares, então, o prato e o queijo e a faca para que você fizesse aquele golpe. Eles optaram pela intervenção, pelo afastamento do governador Ibanez, pelo afastamento do Anderson. O Anderson não estava aí, mas colocando o Anderson Torres na linha de tiro, na linha de responsabilidade. Isso foi fundamental para que aquela tentativa de golpe, e não se pode mais chamar de mais nada, não é depredação, não é vandalismo, e não é simplesmente também atos terroristas, apesar de serem atos terroristas. Havia ali uma tentativa de golpe muito grave e até, além de tudo, deslocada, porque eu até agora não consigo entender por que os militares, ou uma parte dos militares, acharam que era possível aplicar um golpe no Brasil diante do que o mundo estava dizendo, inclusive os Estados Unidos, a quem eles se submetem de uma forma assim, totalmente servil. Fabíola, agora, de qualquer forma, o Mauro Cid continua preso. A gente teve esses casos agora, como o Maurício também lembrou bem, mais uma etapa da operação hoje que visando os financiadores. Essa prisão do Anderson Torres talvez alivie um pouco assim, os sentimentos do Bolsonaro, mas, vamos dizer assim, a lama continua ali chegando perto, a água já está batendo no nariz do Bolsonaro, não? Com certeza, Bolsonaro, cada dia que passa, se aproxima mais da prisão, né? Ele está cada vez mais enrolado nos crimes que ele próprio cometeu, né? Inclusive, a palavra do dia, né, da moda agora é delação premiada, né? Existe a possibilidade aí, tanto do Anderson Torres, né, colaborar um pouco com isso, o próprio Mauro Cid, né, trocou de advogado, e a história é que o advogado que ele está agora é um advogado que utiliza muito esse método, né, esse método de trabalho, ele negocia muito em torno da delação premiada, e o próprio Bolsonaro... Desculpa, Fabíola, só para acrescentar, o novo advogado Mauro Cid, inclusive, escreveu um livro sobre delação premiada. Só queria acrescentar, continue. Exatamente. E o próprio Bolsonaro, né, tem notícias aí dizendo que ele já mandou o recado. Se for preso, não fica só. Ele vai puxar outras pessoas e ele vai aderir à delação premiada. Então, assim, muita coisa, né, deve acontecer nos próximos dias em torno dessa criminalidade toda que cerca, né, o governo Bolsonaro e seus aliados. Maurício, o que você acha disso? Quer dizer, o Bolsonaro... eles continuam chamando o Bolsonaro de mito. Mas veja bem, o Bolsonaro agora foi presidente da República, o chefe supremo disso tudo aí. E agora ele já está antecipando que ele vai fazer uma delação premiada contra os seus subordinados. Sei lá, é a coisa mais patética que eu já vi, que eu queria te ouvir. O Bolsonaro, o cara viajou para Miami quando tudo aconteceu. Ele vai largando todo mundo pelo caminho. Já largou o Anderson Torres, largou o Mauro Cid, e agora ele promete entregar todo mundo. Seria interessante, né? Uma delação premiada do Bolsonaro. É muito curioso, né, Sérgio? Primeiro tem uma versão circulando aí de que ele teria dito, né, justamente, que entre desonrar os companheiros de caserna e entregar o pessoal da política, que foi companheiro de Câmara dos Deputados, ele preferia a segunda opção, né, que ele ia ser mais leal à caserna, né? Mas não deixa de ser curioso, como o Sérgio observou, né? Eu não me lembro de história nenhuma assim que o presidente, né, tenha que ameaçar delatar alguém, né? É bem Brasil mesmo, e mostra a estatura, né? A estatura dessa figura histórica que é o Jair Bolsonaro, né? E ele começa, uma vez que está fora da... Eu havia previsto isso, hein, gente? Uma vez que ele está fora do Planalto, ele progressivamente começa a ser tratado, né? Conforme vai se desgastando o seu poder, né? Que é o que está acontecendo por enquanto, pelo menos, a tendência é ele ser cada vez mais tratado como era antes, pelos colegas deputados, parlamentares e, enfim, centrão, etc. Né? Que não era uma relação exatamente de liderança da parte dele. Ele nunca foi líder de nada, o Bolsonaro. Bem, a gente vai continuar acompanhando aqui os desdobramentos. Se tiver alguma novidade, a gente vai falar desse assunto.
Mas eu queria entrar... tem uma mensagem aqui da Gisele Saviani também. Os responsáveis pela destruição do 8 de janeiro precisam ser punidos e pagar por todo o estrago que fizeram. Mas tem que cobrar, e a punição tem que ser realmente, Gisele Saviani, tem que ser exemplar, mas não só do ponto de vista pecuniário, não só na esfera civil. Eu acho que agora todos têm o direito a um processo legal, o devido processo legal, ao direito de defesa, mas quem precisar ser punido, precisa ser punido, seja quem for, em qual escalão, com qual patente, civil, militar, empresário, motorista de Uber, o que for, esteve lá, participou de uma dessas cadeias e está comprovado que teve participação, tem que pagar por esse crime. A gente vai continuar acompanhando esse assunto do Anderson Torres, mas eu queria introduzir um outro assunto, que é um dos temas aí da nossa principais do programa, que acabou sendo atropelado inicialmente por essa história do Anderson Torres, que é ainda essa disputa. O Maurício fez uma reportagem de capa, tem 2 edições, mas ainda continua sendo essa disputa, e aí cada vez mais, vamos dizer assim, dura, entre o governo e o Supremo e a Justiça brasileira e parte do Congresso, e de um lado, do outro lado, as chamadas Big Techs, as plataformas digitais. Vamos lembrar que o último episódio que gerou aí grande discussão foi o fato do Telegram ter publicado um texto na sua própria rede para os seus usuários, com críticas ao PL das fake news, esse que tenta regular as Big Techs, as redes sociais no Brasil. Isso gerou uma grande comoção. O ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, né? Moraes, o único ministro, o único juiz do Brasil nesse momento, ele mandou não só o Telegram retirar a mensagem, o statement que ele fez e que estava nas redes rapidamente, senão corria o risco de ser suspenso e de pagar multa, como voltou a dizer que as redes sociais, as plataformas digitais precisam urgentemente e serão reguladas no Brasil. O Supremo retomou um julgamento sobre o Marco Civil da Internet, que pode levar a essa decisão de criar uma regra de punição, não de punição, mas de responsabilização das redes sociais no Brasil, que seria pior para as redes sociais do que uma discussão de uma lei no Congresso, onde todo mundo discuta, e não uma decisão de 10 juízes nesse momento, que podem definir como serão as regras de atuação. O Flávio Dino também hoje falou, o Flávio Dino também é um dos assuntos desse programa que a gente vai falar mais tarde, também disse hoje que as Big Techs desprezam a soberania e acham que vão mandar no Brasil. Essa discussão não parece ter fim. Agora, Maurício, você que fez essa reportagem sobre essa disputa, a gente naquele momento lidava ainda com a campanha iniciada pelo Google e reproduzida em várias redes sociais. Eu queria saber o seguinte: depois do adiamento, que foi uma grande vitória das plataformas digitais e uma derrota para o governo, e agora diante desse caso aí agora do Telegram, você acha que esse assunto tende a voltar ao Congresso? A gente pode achar pode acreditar que o PL das fake news tem uma sobrevida ou está fadado aí para a gaveta? O que você pode nos dizer desse momento, dessa discussão em Brasília? Sérgio, eu tive um professor de faculdade que ele dizia que algumas palavras, alguns conceitos, eles se tornam, de tão usados, tão utilizados, se tornam como malas vazias, assim, e cada um enche com o que quiser. Isso está acontecendo no momento com o conceito de liberdade de expressão, né? O Telegram, né, que o Sérgio citou agora, por exemplo, esse texto que suscitou a reação, né, do STF, do ministro Alexandre de Moraes, que pediu para retirar e que o Telegram se retratasse, ele começava com a seguinte frase: o Brasil está prestes a aprovar uma lei que vai acabar com a liberdade de expressão no país. E a partir daí elencava uma série de informações, muitas verdadeiras, algumas falsas, e foi determinado que retirasse e colocou um segundo texto. Mas, quer dizer, o que acontece? Ao tentar passar por essa via da liberdade de expressão, de um governo que estaria trilhando um caminho autoritário, um caminho de censura, um caminho de cerceamento de liberdades religiosas, culturais, etc., essas grandes big techs, essas grandes plataformas, elas estão comprando uma briga, de fato, com o governo. O governo claramente tem uma proposta que não é essa, o PL, né, que é muito mal nomeado, um PL
fake news pela imprensa, acabou ficando esse nome, porque acaba sendo reducionista esse nome, PL de fake news, mas se trata, na verdade, de colocar que tudo pode, né? Elas determinam o conteúdo que vai ser veiculado, o que não vai ser veiculado, e em alguns casos, podem forjar discussões usando as próprias ferramentas, que é o que aconteceu agora com o Telegram, mais uma vez, que impulsionou a própria fake news, digamos assim, que ela estava vendo aqui, em 24 horas, nas últimas 24 horas, ela teve 1.200.000 visualizações no Brasil e foi replicada por pelo menos 200 outros sites ou blogs, a maioria de extrema-direita. Quer dizer, a difusão disso realmente é enorme, causa um dano numa discussão que é séria, né? Que o governo pretende levar adiante. Eu acho que essa questão do Telegram ela serviu, Sérgio, Fabíola, para que esse assunto não morresse, inclusive na Câmara, porque, curiosamente, apesar de, no primeiro momento, a bancada de oposição ter insistido pela votação, para tentar votar um texto ruim, uma vez que o texto foi retirado da pauta pelo Arthur Lira, a pressão passou a ser para deixar para mais tarde, não retomar essa discussão de imediato, né, porque nós temos outras discussões, como, por exemplo, o arcabouço fiscal e a CPMI do 8 de janeiro no Congresso, mas o fato é que o governo não quer que essa discussão morra, e aí, nesse caso, o Judiciário, além do Ministério da Justiça, né, que atua, né, em nome do governo, o Judiciário passa a ser também uma das vias de poder tentar, digamos assim, enfrentar as Big Techs, e você citou o Alexandre de Moraes, Sérgio, inclusive está sendo questionado também por isso, né? Alguns articulistas hoje de grandes jornais questionaram o Alexandre de Moraes por ter retirado mandado retirar o Telegram, apesar do conteúdo ter ser falso. Quer dizer, essa discussão da liberdade de expressão ela começa realmente a ficar perigosa, se mal utilizada. Tem aqui o Maurício Gubert. Saudações revolucionárias a todos e todas. Porto Alegre na luta por democracia, oportunidade, respeito aos direitos humanos, justiça social e igualdade. Maurício, bem-vindo. Júlio Gonçalves Rocha, boa noite, de Salvador, Bahia, direto da Concha Acústica com Lula. Júlio Gonçalves, você está numa situação melhor do que a nossa, né? Embora a Fabíola esteja em Recife e tal, a Concha Acústica aí é genial. É bom, a Concha Acústica na Bahia é ótima. Sala 3, as Big Techs ainda nem entraram na jogada de verdade, por enquanto só soprando, toneladas de dinheiro vão rolar. Eu queria, obviamente, vou passar para a Fabíola, mas eu só queria fazer um comentário rápido aqui, que é o seguinte: a gente tem acompanhado no mundo essa discussão sobre regulação das redes sociais não acontece só no Brasil. A Europa passou o ano todo, passou muito tempo discutindo, e no ano passado acabou aprovando 2 leis que estão entrando em vigor, uma de regulação econômica, ou seja, para impedir esse monopólio das plataformas digitais, principalmente na disputa com o jornalismo. A gente sabe que nesse jogo as plataformas digitais são juízes e jogadores ao mesmo tempo, até parece o Sérgio Moro, assim, e ela já jogam e definem as regras. E também fez uma lei de responsabilização civil dessas plataformas. Os Estados Unidos estão discutindo uma lei nessa linha, a Austrália está discutindo, o Japão pretende regular. Mas o grau de virulência e a capacidade de espalhar fake news contra um projeto só se vê no Brasil. Não houve essa reação aqui na Europa, não há essa reação nesse nível nos Estados Unidos, nem em outros países do chamado mundo desenvolvido, mas no Brasil acontece. Fabíola, eu queria saber por que você acha que... O que você acha o que passaria na cabeça da direção dessas plataformas digitais para acharem que aqui no Brasil elas podem fazer o que elas não têm coragem de fazer, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos? Ótimo esse ponto, Sérgio. Na verdade, primeiro que o Brasil é uma arena ideal para a disseminação de fake news, né? A gente está vendo aí ao longo dos anos, crescendo cada vez mais, a um ponto que está perdendo o controle, né? Então, assim, facilmente qualquer gigante da comunicação, né, da internet que chegar aqui não teria dificuldade de dar continuidade a algo que já existe. Mas, para mim, um dos pontos também importante é que qualquer debate aqui de regulação da mídia sempre foi um problema no Brasil. A gente sabe que a mídia tradicional, no mundo todo, ela é regulada. Nos países democráticos, nos Estados Unidos, nos países europeus, a mídia ela tem uma regulação.
E aqui no Brasil, a vida inteira, quando se tentou discutir a regulação da mídia, a regulamentação do capítulo 5º da Constituição, que trata da comunicação, é sempre taxado como censura. E isso está sendo extensivo, né, a esse debate da internet, né, das redes sociais. É aquilo que o ministro Flávio Dino falou lá no Congresso, né, numa das sacadas dele. Todos os setores, né, eles são regulados, inclusive a própria comunicação, apesar de uma lei de mais de 50 anos, que é de 62, o código que regula a radiodifusão. Mas a rádio e televisão tem uma regulação mínima ainda, defasada, mas tem. Por que é que as redes sociais, por que é que a internet não pode ter? E aí, pegando carona no que Maurício estava falando, né, na dificuldade desse debate dentro do Congresso, até porque os grandes responsáveis, né, pela disseminação de notícias falsas estão lá dentro, né, o bolsonarismo, a bancada religiosa, né? Então, o judiciário está puxando para si esse debate e pode vir, sim, através do judiciário, uma legislação, alguma determinação que consiga, né, frear isso. Hoje mesmo, a vice-procuradora-geral, né, Lindora Araújo, atendendo um pedido de Arthur Lira, veja só, Arthur Lira, presidente da Câmara, ela pediu que o STF abra um inquérito para investigar Google e Telegram, né, em relação a essas notícias, nessa campanha de fake news contra o PL, né, dizendo que seria um abalo à democracia, como se o PL fosse interferir na democracia. Ao contrário, são essas big techs que estão fazendo isso, né? O risco à democracia vem delas. Sim, sim. A gente falou aqui do Flávio Dino, que fez essa declaração em relação não contra, mas em relação ao comportamento das plataformas digitais. O Flávio Dino também que tem combatido os CACs, tem feito a Polícia Federal sob o seu comando, tem feito várias operações aí contra os clubes de tiro, contra os CACs com registros ilegais, tem feito, mantido também operações para continuar desmontando o garimpo ilegal na Amazônia. Tem iniciativa em várias frentes aí, mas o Flávio Dino, na verdade, tem ficado muito famoso por conta das suas intervenções, declarações na Câmara ou no Senado, nas sessões em que ele tem sido chamado e nas oportunidades que ele tem tido para confrontar a oposição, e principalmente a oposição ligada ao Bolsonaro. Vamos assistir um desses trechos aí. O Flávio Dino soltou várias frases assim, vamos dizer assim, antológicas ultimamente, mas eu queria que o Cacá mostrasse para a gente aí uma delas, por exemplo, no embate que ele teve com o senador Sérgio Moro. Cacá? Em relação às ações do Ministério da Justiça, também volta ao princípio da legalidade. Existe uma lei, o senhor lembra. Eu acredito que o senhor lembra. Que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra, legalidade. Eu conheço muito bem a lei, ministro. Porque, finalmente, sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E por isso eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério,
conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. E é por isso que, às vezes, eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? Tem muita gente aí falando que o Flávio Dino, falando sobre o futuro Flávio Dino, o futuro ainda a gente não sabe qual será, mas a impressão que eu tenho é que, ao menos, o Flávio Dino está se divertindo. Se tem um ministro que tem se divertido nesse cargo, é o Flávio Dino, não? Ele está se divertindo e está divertindo a gente também, porque as sacadas dele, a gente estava comentando no intervalo aí, ele tem tirado muita onda, né? E assim, já virou até um meme, ele está jantando todo dia os bolsonaristas. Ele é o ministro mais popular, sem dúvida, hoje do governo. Ele demonstra muita coragem, né? E muita inteligência também nas colocações. E, quando tentam tirar onda com ele, ele dá a resposta no mesmo nível, né? Ele diz sempre que, se o debate for sério, a gente leva também o debate sério. Mas, se vier com desrespeito, vai ter a resposta à altura. E é isso que ele está fazendo, com muita inteligência, muita coragem. Eu acho que ele está sendo diferencial. Maurício, você acha que faltam mais dinos nesse governo Lula? Com certeza, Sérgio. O engraçado é que a gente vê tanta, né, a esquerda e a direita, as pessoas preocupadas com marketing político, ainda mais nessa época de rede social, cada gesto é estudado, e o ministro Dino, nós sabemos que, né, a gente trabalha com jornalismo há muito tempo, e nós sabemos que é espontâneo, essas reações dele têm sido espontâneas, e na espontaneidade tem logrado muito mais sucesso do que quem está ensaiando muita coisa aí. Eu tenho um filho de 18 anos, eu sou muito ligado a essa coisa que rola com os jovens, porque eu estou sempre conversando com ele, e ele comentou comigo, pai, realmente o ministro Dino, na juventude assim, mais progressista, é o cara do governo no momento. E faltam mais dinos, com certeza. Porque realmente você falou bem, né, Maurício? Se perdeu muito a espontaneidade da política, né? Ficou tudo muito chato, ficou tudo meio parecido com o Marco Maciel. Marco Maciel, já o falecido Marcos Maciel, me lembro de um amigo jornalista em Brasília que dizia o seguinte: o Marco Maciel não dá lead. Quer dizer, passava horas conversando com o Marco Maciel e ele era incapaz de dar uma notícia, de produzir uma frase. Aqui em Recife, na época, né, que ele estava na ativa, ele era conhecido como sabonete. Você perguntava uma coisa, ele escorregava. Perguntava uma coisa, ele escorregava. Nas redações era a piada, o sabonete Maciel. O Admilson Oliveira, Dino está dando aulas para todos. Isso aí, Dino. E Eliette Chuve Solto. Cadê o Heleno? Boa pergunta. Será que o general Heleno foi se esconder no Haiti? Não, né? Porque também no Haiti ele fica mal, já que ele comandou aquela operação e a passagem do comando brasileiro não foi dos melhores, porque, para quem não se lembra, são várias as denúncias de violações de direitos feitas pelas forças da ONU sob o comando do general Heleno, incluindo estupros e assassinatos de civis, violência física. O Heleno está sumido, mas o Heleno, tudo indica, Cláudia, Eliette, desculpe, que esse mar chegará, molhará aos pés do Heleno. Ele parece ser tudo, as conexões que tem até o momento vão se encaixando e vão chegando, vão levando até o general Heleno. Não dá para imaginar de outra coisa. O general Heleno é historicamente um golpista, né? Vamos lembrar que o general Heleno foi assessor do Silvio Frota. O Silvio Frota é aquele ministro que tentou impedir a abertura lenta e gradual proposta pelo Golbery Couto e Silva e pelo general ditador Ernesto Geisel. Então, ele tem isso no DNA. Só um complemento, Sérgio. Hoje eu estava vendo a entrevista do Alexandre Padilha e ele falou que ele ocupa a sala que foi do Heleno, e quando ele chegou lá, as paredes eram todas tomadas por fotografias, né, de militares, torturadores da época do regime militar, e tinha uma estante cheia de livros em homenagem à ditadura. Ele teve que retirar tudo para começar a trabalhar.
Pois é, esse é o caráter do general Heleno, essa figura aí que em algum momento... Mas deve estar aí, está na moita, né? Está na moita. Não só ele, o Braga Neto também anda sumido. Mas eu acho que alguma hora chegará e vai que o Bolsonaro faça uma delação e entregue os dois. É o Bolsonaro mesmo. daqui a pouco será julgado lá pelo TSE e imagina-se a expectativa ou as apostas são de que ele se tornará inelegível. Agora, a gente tratou de outros assuntos nessa edição. A capa dessa semana, por exemplo, foi feita pela Fabíola, lembrando que neste sábado se completam 135 anos da Lei Áurea, mas o Brasil continua vivendo uma espécie de escravidão moderna. Fabíola, só fala para a gente, sem, obviamente, sem entregar a matéria toda, que eu espero que todo mundo que está nos assistindo compre a revista, recomende, assine, dê de presente. Aliás, é um bom presente para você dar, por exemplo, para o seu vizinho bolsonarista, para o seu sogro bolsonarista, para a sua tia bolsonarista. E Dia das Mães, né? Uma assinatura no Dia das Mães. É isso, bem lembrado. Mas, bem, o Brasil ainda convive e nos últimos meses tem aumentado o número ou pelo menos ele tem nos últimos meses não, mas no último ano voltaram a ser recorrentes, pelo menos vieram à tona casos de trabalho análogo à escravidão. E, Fabíola, aumentou esse número, aumentou a fiscalização, o que está acontecendo e por que esse tipo de trabalho escravo, ou análogo à escravidão, continua tão presente no Brasil, apesar de anos de trabalho do Ministério Público da área e também das denúncias recorrentes que saem na imprensa. Pois é, Sérgio, mesmo 135 anos passados da legislação, né, que abole a escravidão no Brasil, naquela época ela era legalizada pelo Estado, e depois do dia 13 de maio de 1888 ela deixou de ser legalizada e os negros foram jogados ao relento. Só que a gente vive, todo dia a gente conhece novos casos, né, de resgate de pessoas que trabalham e vivem em situação degradante, que é uma das modalidades da escravidão moderna. A gente eu convido todo mundo para ler a matéria, porque ela está bem completa, ela traz muitos números, muitos dados, traz personagens. Para você ter uma ideia, de 1995 até 2022, ou seja, quase 30 anos, foram resgatados 57 mil trabalhadores, e em 2002, esse número foi de 2.575, né? A maioria, é claro, né, 83% se autodeclararam pretos e 92% eram homens. E aí a gente mostra também os principais setores econômicos, né, que têm mais incidência de trabalho análogo à escravidão, né? A criação de bovinos, ela lidera com 29%, plantação de cana e de café, ou seja, a área rural, né, sempre foi, historicamente, uma atividade econômica, né, que sempre explorou. Mas não só. Nos últimos anos, a gente vê um avanço muito grande de trabalho escravo no ambiente urbano também. Quais são esses setores mais comuns, né? A agricultura, de fato, continua sendo uma área muito comum, esse tipo de exploração, mas o setor têxtil e empregadas domésticas, né? O empregado doméstico, dificilmente a gente consegue identificar, porque o próprio sindicato tem dificuldade de ter acesso, né, ao local de trabalho, porque residência é inviolável, então é cada vez mais difícil conseguir chegar até essa realidade, mas, aos poucos, os auditores fiscais estão flexibilizando um pouco isso e já tem vários casos de empregado doméstico sendo resgatado. Um caso emblemático foi há 2 anos, muito conhecido, foi de Madalena, em Minas Gerais, que ela passou 38 anos escravizada na mesma família, sendo que em 2 gerações. Começou com a mãe, depois passou para o filho, né? E aí, qual é a grande dificuldade, né? Além da questão da penalidade, é sempre uma pena muito baixa, né, para os escravocratas. Tem a questão, uma coisa que tem pesado muito, é a terceirização.
porque um caso recente mesmo, que foi bastante divulgado, foi das vinícolas lá do Rio Grande do Sul, que acusou, que disse que foram 207 trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão, só que as vinícolas alegaram que eram trabalhadores terceirizados, que elas não tinham responsabilidade. Então, eu conversando com o auditor fiscal, ele disse que é cada vez mais comum, né, esse tipo de coisa, a terceirização, que foi aprovada no governo Temer, a terceirização para atividade fim, ela ajudou muito, tem ajudado muito nesse processo, né, de escravidão moderna, porque a cadeia laboral, né, termina ficando muito distante de quem está lucrando, né? Pulveriza muito essa cadeia de produção e quem está lucrando está cada vez mais distante desse trabalhador e termina tentando se isentar. Então, assim, a gente traz todos esses dados na matéria. Tem também uma crítica muito grande do Sindicato dos Auditores Fiscais, que o número de auditores está muito reduzido, né? Tem menos de 2.000 auditores para cobrir o país todo, quase 2.000 também, quase 2.000 cargos estão vagos, e mesmo que ocupe esses cargos, ainda assim é insuficiente para dar conta da demanda. Então, convido todo mundo a ler a matéria lá, que a gente mostra essa realidade, infelizmente, né, do Brasil de 2023, que não é tão diferente. A gente não vê mais o escravo lá no tronco, no pelourinho, mas vê o escravo em condições subhumanas, degradantes, sendo explorado, né, do trabalho por pessoas que estão lucrando com essa mão de obra escrava. Então, eu convido todo mundo a ir lá e conferir a matéria. Maravilha, lembrando que as vinícolas deram aquela desculpa de que, ou a justificativa de que recorrem ao trabalho escravo por conta dos problemas sociais, né? O Bolsa Vagabundo, no fundo, né? Quer dizer, o Bolsa Vagabundo não permite que as pessoas queiram trabalhar, então a gente é obrigado a prendê-las e mantê-las em cativeiro para que elas trabalhem, senão o Brasil não progride, não é isso, Maurício? Agora, Maurício, você também, de qualquer forma, tem uma notícia interessante nessa edição, que o Maurício traz aí uma entrevista com o Celso Panceira, uma boa notícia para a área de ciência, Maurício, não? Sim, Sérgio, o governo está em busca, né, dessa agenda positiva e as coisas começam aos poucos a sair, né? O Celso Panceira ele está na presidência da FINEP, né, na financiadora de estudos e projetos, que, a grosso modo, para explicar para quem não sabe, é uma espécie de BNDES da ciência, né, um órgão fomentador, né, e aprovador e financiador de projetos, como o nome já diz. E a FINEP, historicamente, desde que foi criada, teve um papel fundamental na promoção, né, da ciência, tecnologia e inovação no país, mas, no entanto, né, desde o governo Temer, mas sobretudo no governo Bolsonaro, veio passando por um processo de esvaziamento. E a novidade que a gente traz nessa entrevista com o Celso Panceira, que foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo da Dilma Rousseff, é que a FINEP ela vem agora, com esse ano já de 2023, com um orçamento de 10 bilhões de reais, um orçamento recorde na história da FINEP. E para vocês terem uma ideia, para explicar melhor, esses 10 bilhões vão ser divididos, metade para empréstimo a empresas, no projetos inovadores, e a outra metade vai ser para projetos não reembolsáveis, ou seja, uma espécie de subvenção na qual o governo, via FINEP, vai investir na promoção da ciência no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nessa modalidade, no pior ano do governo Bolsonaro, foi 2021, a partir de 2022, por conta de algumas vitórias da comunidade científica no Congresso, tiveram que recuar, mas em 2021, o investimento foi de 149 milhões em empréstimos não reembolsáveis. 149 milhões, com M. Agora vai passar para 5 bilhões, quer dizer, um salto fantástico. Enfim, eu não vou entregar a entrevista, está muito interessante, porque o ex-ministro Panceira fala sobre o que a FINEP pretende fazer, quais os nichos que pretende atuar em relação à defesa, em relação à sustentabilidade ambiental e o combate à miséria. Enfim, a agenda positiva do governo que começa a ser apresentada agora pelo MCTI, pela FINEP. Bem, Fabiola, qual a dica que você dá para o pessoal aí para essa semana? O que é preciso ficar de olho? O que vem pela frente de interessante? Olha, eu acho que a gente tem que continuar de olho aí nesse movimento golpista da turma de Bolsonaro. Bolsonaro tem um depoimento na Polícia Federal semana que vem, né? Teve essa soltura aí de Anderson Torres, tem essa questão do Mauro Cid. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento, que alguma coisa vai acontecer por esses dias. Maurício? São duas coisas, Sérgio. Em relação à política Brasília, né, a questão do PL das fake news, né,
complementando com a nossa discussão anterior, no Congresso está se caminhando para fatiar aquele projeto original do Orlando Silva, por exemplo, a questão da remuneração de conteúdo jornalístico, que interessa muito às grandes empresas, né? A toda a empresa jornalística no Brasil, sem dúvida, mas sobretudo as grandes, né, conglomerados de mídia brasileiro, ela vai ser retirada desse projeto e vai ser colocada num projeto que já existia, da deputada federal Jandira Fegali, que também é do PCdoB, aqui do Rio, que tratava de remuneração de conteúdo cultural. Eles vão juntar, né, juntar o conteúdo cultural com o conteúdo jornalístico e retirar isso do PR, quer dizer, peço a atenção de todos para como vai se desdobrar nos próximos dias essa questão do pé das fake news, que não morreu e tende a ficar muito interessante. E a segunda coisa é um assunto que a gente vai se debruçar provavelmente na próxima semana aqui na Carta Capital, e ele foge necessariamente da esfera política, governamental, mas vai crescer muito, Sérgio Fabíola, nesses próximos dias, que é a questão da manipulação de resultados nos jogos do Campeonato Brasileiro. Já são 8 jogos da Série A, quer dizer, aquela coisa que nós alertamos, aqui na Carta Capital fomos um dos primeiros a alertar, né, sobre a estranheza de sites de aposta, vale com poder de financiamento e chegar ao ponto de todos os times da Série A estarem estampados na camisa patrocínio de site de aposta. Isso agora está se descobrindo que primeiro se achava que só com times pequenos e campeonatos menores isso ocorreria, agora descobriu que a sujeira está na sala, está no salão de festa, e, enfim, muita atenção sobre o que vai acontecer, novas revelações deverão vir. Mas espero, Sérgio, que não suspendam logo esse Campeonato Brasileiro, que o Botafogo está liderando, com 4 vitórias em 4 rodadas. Só faltava essa, né? Não mais, né? Porque momentaneamente é o Palmeiras, né? Momentaneamente é o Palmeiras. Agora, o Botafogo liderando é o caso de parar o campeonato. Vai que tem manipulação de sacanagem. Mas, ó, esse é um assunto realmente. Não bastasse assim, a degradação, o fundo do poço do futebol brasileiro, agora chegamos realmente ao pior. Será que. Eu fico pensando, os jogos são tão ruins, também pode ser uma aposta, né? Quem joga pior? O cara paga porque o nível estava muito ruim. Mas é um assunto muito. Que está crescendo. Então, vários jogadores já estão afastados, inclusive jogadores que estavam jogando no Brasil foram para fora. Por exemplo, um deles que jogava na Liga Americana também foi afastado de lá. E realmente é um assunto muito crucial no momento em que os clubes também estão naquela discussão ainda sobre a criação da Liga, uma mudança mais profunda. Talvez seja a hora de realmente agora parar e pensar para ver se o Brasil, no caso do futebol, sai desse fundo do poço, dessa draga que está metido há muito tempo. Eu acabei fazendo uma reportagem essa semana na revista, um texto não muito longo, sobre o resultado do plebiscito, na verdade, da votação para a Assembleia Constituinte no Chile, um resultado muito ruim, que serve de alerta para todos os governos progressistas da América do Sul e da América Latina. Houve ali uma ampla vitória da ultradireita, da extrema-direita e da direita. O partido do Castro, do José Castro, que foi o candidato derrotado pelo Gabriel Boric na eleição presidencial, conseguiu um número de cadeiras que permite com que eles vetem vários pontos. O Castro é uma viúva do Pinochet, é um pinochetista. O partido dele, a frente dele, eram contra a Constituinte, aquela que fracassou, que foi reprovada, a Constituição que foi reprovada no plebiscito de setembro do ano passado, e agora terá o poder de fazer uma Constituição. Quer dizer, o risco é que o Chile ou mantenha a Constituição imposta pelo Pinochet, ou saia com uma Constituição pior, mais neoliberal, que aprofunde ainda mais a desigualdade do país. E essa derrota ainda precisa ser analisada. O que aconteceu? Por que aquele movimento de 2019, 2020, que levou a 80% da população a votar por uma mudança na Constituição, num país onde você não tem universidades, não existem universidades públicas, onde o sistema de previdência é por capitalização individual, ou seja, não existe um sistema de previdenciário capaz de cobrir e solidário, que cubra naquele esquema como existe no Brasil, onde quem está na ativa paga por quem está aposentado, cada um faz a sua própria poupança, num país onde os salários, embora tenha uma renda per capita maior da América do Sul, há uma profunda desigualdade, a maioria dos aposentados não consegue viver com
os proventos que recebem mensalmente. Havia uma agenda muito positiva, muito... essa primeira versão da Constituição que foi reprovada era muito moderna, apesar de levantar várias questões. Havia, por exemplo, Estado plurinacional, igualdade de gênero, uma defesa muito firme do meio ambiente. Ela acabou sendo reprovada. Isso mostra as dificuldades que os partidos de esquerda e as lideranças progressistas terão e continuarão tendo. O Brasil também não está fácil. Não está fácil na Argentina. A gente viu o caso do Alberto Fernandes, que acabou desistindo de concorrer à reeleição. O Paraguai, o Partido Colorado, se perpetua no poder, são 70 anos já praticamente ininterruptos do poder. Então, assim, essa segunda onda vermelha ainda não se firmou na América Latina, e esse campo ainda está tudo em batalha. Então, é importante a gente acompanhar o que vai acontecer no Chile. O Chile, de certa forma, também serve um pouco de espelho do que vai acontecer em outros pontos, outros países da região. Eu agradeço quem nos acompanha até agora. Lembro que o canal está aí, passou dos 500 mil. Então, muito obrigado por quem nos acompanha, por quem nos apoia. Mas a gente precisa de mais, precisa de contribuição de vocês, que vocês assinem, que vocês participem aí, se inscrevam no canal VIP, no canal exclusivo da Carta Capital. O Cacá sempre vai mostrar aí os caminhos para fazer isso. Espalhe o nosso conteúdo, que a gente quer ter participar com mais relevância nesse debate público brasileiro. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a quem nos acompanhou por mais uma noite, mais um dia. É sempre bom, eu vou fazer igual a Xuxa agora. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom brincar com vocês. Então, até a próxima. Fabiola, Maurício, e quem nos viu, até a próxima. Boa noite.